Todos que ela conversa sobre educação e vários assuntos da cidade, e nós temos em nosso convidado especial, Dr. Mauro Moreira, que toda terça-feira está aqui ao vivo e a cores. Dr. Mauro, bom dia, que prazer tê-lo aqui nessa terça-feira. Jango, o prazer é meu. Bom dia, Jango, bom dia, Márcio, bom dia nossos ouvintes da FM Bragança. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Mauro, eu queria começar o assunto com você, essa questão que a gente percebe que parece que evoluindo, está caminhando essa questão da primeira infância, a questão da formação, a educação, planejamento, e parece que está tendo um bom senso. Você já disse em outros bate-papo aqui na Bragança FM, que as coisas parece que estão caminhando junto com a Secretaria Municipal de Educação. Ô Jango, a gente acende uma luz de esperança, né? Porque nós temos que pensar na cidade para o futuro, pensar na cidade daqui 50, daqui 100 anos, como fizeram os chineses, pensar a longo prazo. E pensar a longo prazo significa investir na educação de nossas crianças, sobretudo das nossas crianças na primeira infância, Jango. E eu queria destacar que o Instituto Viva a Democracia tem um grupo de trabalho, Jango, que é o grupo de trabalho da educação, que tem publicado algumas dicas mostrando políticas públicas do governo federal, do governo estadual e até do governo municipal, né, da prefeitura aqui de Bragança, políticas públicas que possam contribuir neste momento para a elaboração do Plano Municipal de Educação, um plano que terá a vigência de 2027 até 2037, portanto 10 anos. E o Plano Municipal para a Primeira Infância. Aí eu queria destacar, Jango, duas matérias que estão publicadas lá no GT_Educação, no Instagram. Uma delas é a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, o PNIPI. É um programa, né, uma política pública que instituída pelo governo federal através do decreto 12.574, Jango, que trata de uma política pública voltada ao desenvolvimento integral e integrado das crianças na primeira infância de 0 a 6 anos. O desenvolvimento integral significa o desenvolvimento em todas as habilidades e capacidades que um ser humano precisa ter para viver melhor, viver como quiser ser, viver aceitando, respeitando o outro, viver com empatia, viver com desenvolvimento de habilidades para a vida individual, a vida coletiva, para a vida na sociedade, para a vida produtiva. E é só através da educação. E a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância tem, Jango, que eu queria destacar. Olha, no seu parágrafo 2º, a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância atenderá a primeira infância em sua diversidade, ou seja, nossas crianças o ser humano são diferentes um dos outros, e a diversidade do ponto de vista das necessidades, da criatividade. Né? É um universo grande, né? Priorizando, Jango, a intersetorialidade socioeconômica, territorial, regional, étnico-racial, de gênero e de deficiência. Considerando isso, para o desenvolvimento integral daquelas 4 habilidades que a gente chama de desenvolvimento integral: as habilidades de saber ser, as habilidades do saber conviver, as habilidades do aprender, saber a aprender, e as habilidades físicas. Então são 4 habilidades inerentes do ser humano para o desenvolvimento de uma vida plena. E a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância tem a intersetorialidade e a integração de políticas públicas nas áreas da saúde, da educação, da assistência, da cultura, dos direitos humanos, da justiça, da habitação e da igualdade racial, dentre outras. O que significa, Jango, que nós precisamos pensar um plano para nosso município, um plano de educação que tenha articulação intersetorial, que várias secretarias façam parte do processo de educação, do processo de formação do ser humano. Porque onde é que eu vou aprender qual é a melhor comida? Onde é que eu vou aprender qual é o melhor comportamento? Onde eu vou aprender qual é a minha vocação para a cultura? Qual é a minha vocação para o esporte?
na escola. Onde eu vou cuidar? Aptidão, né? A ideia é que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte promovam, dentro do Plano Municipal para a Primeira Infância, dentro do Plano Municipal de Educação, ações integradas. Então, não tem mais sentido numa administração moderna que você tenha programas separados. Um programa na saúde, um programa na educação. Não, sim, esses programas precisam ter articulação transversal. Em conjunto, né? Então, a intersetorialidade. A política nacional para a primeira infância, Jango, simultaneamente, ela exige a simultaneidade na oferta de serviços para a criança na primeira infância e para os seus cuidadores. A importância de garantir o direito das crianças na primeira infância sobre a perspectiva integral e integrada de política pública, mas também para o cuidador, para o pai, para a mãe, para o responsável por essa criança. Então, é necessário pensar num programa intersetorial, pensando numa nova visão de gestão pública. A gestão pública não mais, Jango, por secretarias, mas sim por programas. Um programa, por exemplo, para a primeira infância, ele tem que permear várias secretarias. E cada uma dessas secretarias tem as suas ações, né? Precisa ter ações e orçamento. O orçamento previsto para o mesmo programa dentro de cada secretaria. Então, isso são ações integradas. Então, a política nacional integrada para a primeira infância prevê a intersetorialidade que nós falamos aí a semana passada, Jango. A importância disso através desse decreto do governo federal, que tem tido uma preocupação enorme com a educação, que tem hoje políticas públicas para investir nos municípios, porque é no município que a vida acontece. Sim. A educação acontece aqui no município, a educação acontece nas cidades. Não é no governo do estado, não é no governo federal, é aqui. Verdade. Então, ressaltar que quem quiser conhecer um pouco mais da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, acesse lá o Instagram, né, do GT de Educação no Instituto Viva a Democracia, que vocês vão encontrar senhores professores, pais, estudantes, quem se interessar por isso e conhecer a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. É aquele ditado, né? A gente falava aqui a semana passada, essa idade dos 0 aos 6 anos é o despertar. A criança tem vontade, ela tem aptidão e ela não tem como chegar. Vamos supor, vou dar um exemplo, uma criança, ela gosta de esportes, mas dentro da escola ela não tem essa possibilidade, não tem um professor, não tem orientador. Aí vem o professor de educação física, ou aquele que está apto a isso, a Secretaria de Esportes. Ele tem um outro veio, que é a questão de desenhar, ele gosta de fazer quadros, pintura. Quer dizer, são talentos que existem que precisam ser descobertos. E esse plano que está sendo organizado pelo governo federal e as prefeituras com essa participação, vai dar essa possibilidade, né, doutor Mauro? Eu não tenho nenhuma dúvida, Jango. Eu chamaria isso de oportunidades, né? Criar oportunidades de acesso para todas as nossas crianças, no sentido da gente buscar a educação de tempo integral. A educação integral do ser humano, com a permanência dessas crianças, desses jovens na escola, no período maior possível, né? E o tempo integral é hoje uma unanimidade entre os educadores, que é muito importante a permanência desses jovens, dessas crianças, no espaço de desenvolvimento, no espaço de aprendizagem. Não é exclusivamente na sala de aula, né? Sim. Por exemplo, no contraturno, fazer o esporte para o qual você tem vocação, fazer a cultura para as artes, naquilo que você tem vocação, ou é para violino, uma viola, ou é para dança, ou é para música, ou é para o teatro, ou é para escultura, artes marciais, ou é para artes marciais, para qualquer tipo de atividade que complete o que a gente chama de educação e formação integral do ser humano. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade né? e criar
condições na escola ou no entorno da escola para que esses jovens estejam em contato com o desenvolvimento, com a aprendizagem o dia todo e se preparem para participar da sociedade como cidadão, como com empatia, que enxergue o outro como sendo seu irmão, que exercite o que é mais sublime dos comportamentos, que é o amor. Exercitar o amor para com o outro, exercitar o amor para com a natureza, exercitar o amor para com os animais. Nós vamos aprender isso convivendo na escola, convivendo nos espaços de formação. Isso a gente chama de formação integral do ser humano, Jango. É acreditado, né? A gente, eu, Mauro e outros, somos de uma geração onde a gente começou ali só aos 7 anos a gente ia para a escola. Hoje em dia foi antecipado essa fase. Até aos 7 anos a gente era fruto da família. Hoje nós somos frutos de uma sociedade que mudou completamente por questões financeiras, por várias questões. O espaço que a mulher ocupa hoje dentro do trabalho. Então as crianças vão muito cedo para a escola, né, Mauro? Então fica aquele time. Esse time é que precisa, realmente, como você coloca muito bem, esse plano nacional traz essa oportunidade do poder público ter essa responsabilidade. Porque dinheiro tem, recursos tem, basta ter projeto e ter investimento. Sem dúvida. Eu gosto de lembrar, Jango, o artigo 227 da Constituição Federal, que diz de quem é a responsabilidade para proporcionar os direitos às nossas crianças. E dentre esses direitos está a educação, né? Quem é o responsável, segundo a nossa Constituição? 3 figuras. Ausentes, né? A família, o poder público e a sociedade. Então, essas 3 figuras da sociedade precisam se responsabilizar em prover o direito às nossas crianças, né? Então, a importância dessa conscientização, que a responsabilidade é de todos nós para que a nossa educação avança. A educação tem avançado, não há nenhuma dúvida nisso, mas precisa avançar muito mais, né, Jango? E eu tenho certeza, doutor Mauro, que há um olhar diferenciado. Até porque o estado de São Paulo, que era o primeiro no Brasil, hoje é o 10º. O que aconteceu com a educação estadual? Nós temos 640 municípios. Vargem, Tuiuti e Pedra Bela estão na frente de Bragança Paulista. Vamos passar um exemplo aqui bem típico. E Bragança era o primeiro lugar na região Bragantina. E nós perdemos tudo isso. O estado de São Paulo era o primeiro, hoje está em 10º. Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita urgentemente. Né, eu não tenho dúvida. Eu fico triste quando percebo esses dados, né? Sobretudo do estado de São Paulo, né, Jango? O estado que representa mais de 25% do PIB nacional, o estado que tem o estado mais rico da federação, está atrás de estados muito menos pujante economicamente. Sim. Então, atrás do Maranhão, atrás do Ceará, né? Ceará é o primeiro, né? É uma vergonha para o estado de São Paulo, no meu entendimento, ter a educação nesse ranqueamento. Apesar que a gente tem também que considerar, viu, Jango, que nós hoje os indicadores, né, o IDEB, a taxa de alfabetização, os indicadores estatísticos, eles têm sido têm sido dados secundários. Eu entendo assim, por quê? Paraná é primeiro, Ceará, Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais. Pois é. Os 5 primeiros. Veja você. E hoje a nossa preocupação deve ser com a aprendizagem e não com estatísticas. Sim. Eu acho que nós números, né? Hoje a gente sabe que o IDEB mesmo, ele tem tido viés na sua elaboração, e essas notas do IDEB, em muitos lugares, ela tem melhorado. Claro, se melhorou é bom, mas essa melhora, ela não é muitas vezes real. Porque a composição da nota do IDEB é através de uma prova, uma avaliação. Uma avaliação, né? E também pelo índice de aprovação. E as escolas estão adotando o que estamos chamando de progressão automática. Diferente da progressão continuada. A progressão continuada é um modelo de progressão onde você avalia os estudantes, extrai desse estudante tudo que é possível dele,
estimula esse estudante na sua capacidade máxima e você chegou à conclusão que esse estudante é nota 7. Aí você tem um outro estudante que você estimula, promove com ele todas as atividades necessárias, extrai dele tudo e a nota dele é 3. Mas aquilo é o máximo dele. Então, isso, os dois precisam progredir de série, mas não é automática. Houve avaliação, houve critério, houve programas educacionais individualizados para esses que têm mais dificuldade, e essa é a avaliação do estudante A e do estudante B. Ambos devem progredir. Agora, a progressão automática, onde o único critério é a presença, né? Tem mais de 50% de presença, está automaticamente aprovado, é uma tragédia. Porque isso aumenta a nota do IDEB de maneira enviesada. Então, hoje, a gente pensa que temos que avaliar a aprendizagem, considerar a aprendizagem e investir na aprendizagem, e não em dados estatísticos. Né? E ver a necessidade de cada um diferente do outro, quando a gente coloca, né, Mauro? Tem uns que têm aptidão para matemática, para física, para química, um exemplo. Tem outros que não têm. Mais para geografia, história, não é por língua portuguesa. Então, aproveitar esse veio que eles têm e dar todas as condições para eles seguirem nessa caminhada, né? Antigamente tinha o colegial A, B, C e D. Você lembra disso aí, não? Lembro. Os mais cabeça ia pro A. Todo mundo sabia, quem estava no A eram os melhores. O B ali. Mas chegava no final, havia um acompanhamento, um trabalho diferenciado, parece que tinha mais tempo para isso, para que o aluno chegasse ali. Não é isso? Então, esse modelo, ele evoluiu e hoje nós temos um modelo de inclusão, onde os estudantes, todos eles, independente da capacidade e habilidade de cada um, eles estão juntos, né? A sociedade é um conjunto de pessoas com diversidade, diferentes. E a riqueza da sociedade é a diversidade, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, o Marcinho aprende comigo, eu aprendo com ele. E vice-versa. E vice-versa. Então, esse que é a riqueza do convívio em sociedade, né? Por isso que o convívio solitário, ele é triste, o convívio solitário, melancólico, né? Esse em si mesmado. Então, o convívio com relação social, a interação entre as pessoas é uma coisa fantástica, Jango. Mas, Mauro, eu estou torcendo muito e eu estou vendo, tenho acompanhado nas redes sociais esse trabalho que você vem desenvolvendo. Não, eu digo você, porque você que está à frente disso, falando e comentando, mas tem um grupo de pessoas que está trabalhando com você, analisando dados e esses passos que vocês estão dando aí junto com a Secretaria de Educação. A gente espera, né, em breve, aí algumas soluções, começa a partir do ano que vem, que nós teremos, já podemos divulgar, se Deus quiser, em breve, as ações que serão a partir do ano que vem, nesse novo contexto, né? Exatamente, Jango. A ideia é ser propositivo, a ideia é contribuir com nossa cidade, a ideia é pensar uma cidade para o futuro, pensar uma administração para o futuro. Se a gente não pensar a administração da cidade para daqui 50 anos, daqui 100 anos, nós estamos perdendo tempo. Então, algumas iniciativas precisam ser tomadas agora. Por exemplo, Jango, a gestão da informação. Né? Informações que o executivo precisa ter, né? Então, a integrar todas as bases de dados da prefeitura, então do posto de saúde, da escola, dos hospitais, dos CRAS, onde tem política pública, isso está interligado numa base de dados que em tempo real nasceu uma criança no hospital universitário. Então, a unidade básica de saúde que essa família pertence, tem no seu sistema, nasceu a criança tal, então daqui 30 dias tem que vir ao posto de saúde e tomar a vacina tal. Então você já tem um planejamento do que vai acontecer. Nesse bairro tem 50 diabéticos, eu sei que desses diabéticos, 3 usam insulina, então eu preciso ter no posto insulina para todo mês. Ou seja, você ter uma base de dados integradas do todo território, né? Para o território todo. E isso é o que a gente pensa para o futuro, Jango. E que todos nós temos que pensar para o futuro. Todo cidadão que quer o bem da nossa cidade, que quer o desenvolvimento da cidade, tem que pensar a cidade do futuro. Não pensar em si, né? Não pensar em políticas públicas que beneficiem grupos políticos, pessoas individualmente. Por isso surgiu aqui, o Instituto Viva a Democracia. Né? Então, eu vou deixar esse folhetinho aqui para vocês, Jango, que tem aqui as ações
Quais são as iniciativas que o Instituto tem A atuação, atuado, como gerir, sobretudo o GT, o Grupo de Trabalho da Educação, capitaneado pela professora Ana Cecília, nossa querida Nani, e que ela publica lá, a Nani e o Grupo da Educação, matérias que estão disponíveis nos sites da educação para facilitar a pesquisa para professores, para pessoas interessadas na educação. E dentre essas dicas na net, que está lá no... eu queria destacar, Jango, o programa Saúde na Escola. O programa Saúde na Escola, Jango, é um programa instituído por um decreto do governo federal que prevê a intersetorialidade da rede de educação e rede de saúde, entre o SUS e a educação. E este programa de saúde na escola tem como objetivos, é o chamado PSE, Programa Saúde na Escola, que tem dinheiro do governo federal e que o município precisa aderir. Objetivos do Programa Saúde na Escola: promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção dos agravos à saúde, bem como fortalecer as relações entre redes públicas de saúde e educação. Jango, nós vivemos uma epidemia, por exemplo, de obesidade. Sim. 28% das nossas crianças estão acima do peso. 59% das mulheres acima de 20 anos estão acima do peso. 58% dos homens acima de 20 anos estão acima do peso. A educação, a escola, é o espaço privilegiado para aprender a prevenir a obesidade. Aprender a prevenir doenças. Então, o programa Saúde na Escola não é você atender as crianças na escola com problemas de saúde. Não, é você... fazer o diagnóstico, né, na escola, levantar e o histórico da família, né, doutor? É você ter a oportunidade, né, de conversar com essas famílias, conversar com essas crianças sobre os agravos de saúde, sobre a necessidade da vacinação, sobre a necessidade de ter um estilo de vida que evite doenças, que previne doença. Que é a melhor qualidade de vida, né? E também é objetivo do programa de saúde, Programa Saúde na Escola, articular ações do SUS com a educação. Sim. A intersetorialidade para ampliar o alcance das ações, por exemplo, da Secretaria de Educação. O alcance das ações da Secretaria de Saúde. Uma criança saudável vai aprender melhor, né, doutor? Por exemplo, eu quero fazer uma campanha de vacinação. Onde eu começo? Na escola. Na escola. Todos os professores falando disso. Onde eu vou falar disso também? Todos os médicos que atendem essas crianças falar disso. Todos os médicos que atendem enfermeiros, né? Que falem disso. Então, o programa Saúde na escola, ele prevê essa intersetorialidade. A saúde bucal, né, doutor? Todas elas. O programa prevê também, Jango, contribuir para condições de formação integral do ser humano, né? A formação integral exige ações integradas de várias secretarias. Fortalecer o enfrentamento da vulnerabilidade social, promover a comunicação entre as escolas e as unidades básicas de saúde, facilitar. Se você tiver um sistema... Informação, né? Se você tiver um sistema integrado de informação, as escolas estarão conectadas às unidades básicas de saúde. As unidades básicas de saúde estarão conectadas à escola. Olha, tem uma criança aqui com febre, tem um diagnóstico de determinada doença, ele não vai frequentar a escola por 7 dias, a própria unidade básica de saúde... Já vai cuidar dele, né? Cuida dele e já informa a escola, já orienta a escola o que essa criança pode fazer na escola, o que a criança não deve fazer. Ou seja, as ações integradas, articuladas também pela comunicação entre escola e unidade básica de saúde. É o caso quando acontece um surto de sarampo, de meningite, que contamina todo o ambiente, né, doutor? E isso permite, Jango, também, dentro dos objetivos do programa Saúde na Escola, fortalecer a participação da comunidade. Fortalecer a participação comunitária nas escolas e nas unidades básicas de saúde. E um objetivo nosso como vereador, Jango, estabelecer uma relação com o executivo no sentido de que o executivo possa criar os conselhos locais de saúde. E a vice-prefeita Gi se comprometeu, né, em abril desse ano, na
posse dos conselhos, dos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, a criação de 4 conselhos locais de saúde. Então, a gente por vai... setor, por zona leste, oeste, norte, sul? Por unidade básica de saúde. Tá. Então, a gente vai cobrar isso da nossa vice-prefeita para que a gente crie os conselhos locais de saúde, e o programa de saúde, o programa Saúde na Escola permite a participação das pessoas, permite a participação da comunidade escolar dentro desses conselhos, o que vai facilitar muito a relação da escola com a comunidade. E a informação, né, doutor? Chega do bairro direto para a secretaria. Exatamente. Doutor, hoje nós temos sessão, vamos mudar de assunto, vamos falar da sessão de hoje. Vamos falar de política. Que é a preocupação muito grande dos comerciantes, de regra geral, sobre o projeto de lei que vai aumentar a taxa de localização, né? E isso realmente tem gerado uma polêmica muito grande. Eu conversei com vários contadores aqui anteriormente, e ontem houve uma audiência pública, ontem parece que chegou-se a um denominador comum, e é um projeto de lei estranho que o prefeito manda para a Câmara, né? Uma lei que é dele, e agora ele realmente, até queria que você mencionasse aí até o tópico desse projeto de lei que vai ser votado hoje, né? Que ele fala a questão do prejuízo ao comerciante, né? Então, Jango, em dezembro do ano passado, né? Exatamente no dia 17 de dezembro de 2025, foi aprovada a Lei Complementar 1011, que prevê o reajuste da taxa de localização e taxa de funcionamento, baseado no metro quadrado do imóvel. Do espaço. Então, tem, por exemplo... um borracheiro, uma igreja e um supermercado, né? O Bradesco, por exemplo, que ocupa uma área, por exemplo, de 300 metros quadrados, 500 metros quadrados, vai pagar muito menos que um campus society que usa 5 mil metros ou 10 mil metros, né? Ou seja, um erro. E o próprio executivo reconhece na sua justificativa para propor nesse momento essa taxa baseada na fixação de um limitador para o valor para ser cobrado em 2026 de 30%. Então, o que você pagou em 25, acrescido no máximo de 30%, será a taxa para esse ano de 2026. Agora, Jangó, o executivo aprovou a lei 1011 de 17 de dezembro de 2025, né? E diz o seguinte: essa alteração lá atrás, poderia acarretar expressivos prejuízos aos comerciantes, prestadores de serviços e demais agentes responsáveis pela movimentação da economia local. Isso porque, em milhares de casos, a área total do imóvel corresponde à área efetivamente... A área total não corresponde efetivamente à área utilizada para o exercício econômico. Mas isso já estava presente lá atrás? É um sobrado, o cara mora em cima e tem embaixo uma padaria, tem uma lanchonete. E isso foi discutido lá atrás por nós, né? Que não era adequado aprovar essa norma, e assim mesmo, goela abaixo, foi aprovado. E agora vem essa medida que vem remendar. Paliativa, né? Vem remendar, mas é melhor que nada. Então a gente aprovou e apoiou, né, o executivo no sentido da urgência urgentíssima. Volta hoje e a gente, claro que é um benefício para os nossos comerciantes, é um pedido dos nossos contabilistas e claro que a gente tem que aprovar, mas vale ressaltar, né? Que não é o ideal, né? Essa lambança, né? Você aprova uma coisa lá atrás e reconhece que fez errado. Tomara que não vá para a justiça depois, né, doutor? Tentar eliminar, né? Doutor Mauro, foi um prazer tê-lo aqui, uma boa sessão hoje. E amanhã, qualquer coisa, a gente volta a conversar por telefone da sessão, uma coisa, e eu peço encarecidamente para que os vereadores da Câmara Municipal olhem com carinho a situação. Passei por Dr. Mauro aqui agora, a questão do senhor Joaquim, que está na garagem 2, lá da Fraternidade, é uma casa, um imóvel. Esse senhor está aposentado, está debilitado, problemas de saúde, e a prefeitura está requerendo despejo. Mauro, peço a atenção de vocês da Câmara hoje. Sem dúvida eu vou falar disso, Jango, e não vou expor logo, obviamente, esse senhor, mas é uma atitude humanitária, uma atitude humanitária. Lembrar que, assim como as crianças, os idosos também é de responsabilidade do poder público
prover os direitos dos idosos, né? E esse senhor precisa ser protegido sem dúvida nenhuma. Posso contar? Pode contar comigo. Jango, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, a você, ao Márcio, ao nosso querido Zé de Lima, nosso amigo, que tem permitido a gente estar por aqui e conversar sobre política, porque é importante para a sociedade que a sociedade se interesse pela política, a política verdadeira, a política necessária, a política de participação, a política que pensa construir a nossa cidade para o futuro, construir um projeto de gestão pública participativo, onde... Democraticamente, né, doutor? Participativo, democrática, e que a gente considere as pessoas técnicas. Veja nessa lei agora da taxa de localização e funcionamento, a participação importante dos contabilistas. Sim. São pessoas técnicas que enxergam... Estão no dia a dia disso, né? E nós precisamos ouvi-los. Então, ouvir dentista, médico, professores, a sociedade, ouvir as pessoas que usam as políticas públicas para construir aquilo que a gente pensa para o futuro e, claro, sempre que possível, apoiar o executivo nas suas ações, porque o executivo é que tem a chave do cofre, é ele que tem o direito de fazer a gestão do nosso dinheiro público, e se a gente ajudar, seguramente vai melhorar. Forte abraço a todos. Boa sessão. São 10h41, vamos faturar e voltamos. Começamos com Mauro Moreira aqui nesse bate-papo da educação.